Bom, pessoal, do terceiro período, então vamos dar continuidade aqui nos trabalhos da nossa aula. Nessa parte aqui, situando novamente a nossa apostila, nós estamos nas páginas 637, 638 e 639. Sempre falo para vocês que a nossa apostila ela é bem detalhada, que é aqueles que se interessarem em fazer um concurso, esse material é um material muito bom. Agora, nessa parte aqui, nós vamos estudar o tópico 3. No tópico 3, o que a gente vai estudar? A execução fiscal. Especialmente o que nós chamamos de execução judicial para cobrança da dívida ativa. O que eu quero dizer com isso? Bom, o contribuinte ele tem uma dívida e essa dívida está devidamente circunscrita àquilo que nós colocamos lá na chamada certidão de dívida ativa. Então, o contribuinte foi notificado, ele tem ali aquela dívida, há uma certidão da dívida ativa, né, a chamada CDA. A partir dessa CDA, o que a Fazenda Pública pode fazer? A Fazenda Pública ela pode ingressar com uma ação judicial que tem um nome muito específico, que é a chamada ação de execução fiscal. Essa ação de execução fiscal, nós vamos ver aqui que ela tem uma lei própria e essa lei ela tem um rito próprio. O que é um rito? É um procedimento. Pois bem, qual é a chamada lei de execução fiscal? Está aqui no nosso material, vocês podem identificar aí na apostila, na página 640, se estiver correto aqui com a minha ordem na apostila também. Essa lei ela é a chamada Lei 6.830/80. Ela é conhecida pela sigla LEF, Lei de Execução Fiscal, e ela foi criada exatamente para isso, para estabelecer um procedimento padronizado para as ações de execução de valores devido à fazenda pública, seja fazenda pública municipal, seja fazenda pública estadual ou federal. E aqui entram então os chamados tributos, os impostos, taxas, contribuição de melhoria e outros mais, e os não tributos também, como as multas, os rompimentos de contrato. Bom, esse procedimento, como todo procedimento, ele é escalonado em etapas ou fases. Se vocês observarem bem, a leitura da lei seca é muito extensa, muito exaustiva. Então, esquematizando, nós temos aqui as seguintes etapas da execução fiscal. Vamos acompanhar. A primeira etapa é a chamada petição inicial. Então, o advogado ele produz um texto, esse texto é chamado de petição inicial, e nesse texto ali, se for o procurador do município, o procurador do estado ou o procurador da Fazenda Nacional, ele vai instruir essa petição inicial, esse pedido inicial, com a certidão de dívida ativa, a CDA, a certidão de dívida ativa. A partir daí, o que nós temos? A segunda fase. A segunda fase do procedimento é chamada de comunicação e penhora. A comunicação ela é sempre feita por meio daquilo que judicialmente nós chamamos de intimação e citação. A citação é aquele momento em que o réu vai ser integrado à lide, ou seja, ele vai realmente passar a compor aquela ação judicial. E a intimação ela é sempre obrigação. Obrigação de fazer, de não fazer, dentro do processo. Pois bem, então nós estamos aqui nessa parte 2, comunicação e penhora. Comunicado dessa ação judicial contra ele, o executado aqui, ele tem um prazo para que ele possa responder, e essa resposta será pagamento ou garantia da execução. No que se refere a pagamento, o que vai contribuir para esse pagamento? São os bens do devedor. E aí nós temos o que nós chamamos judicialmente penhora. A penhora ou arresto. Tá certo, gente? Tanto a penhora como o arresto, ela tem uma ordem. Então, essa ordem ela já vem na lei, na LEF, na Lei de Execução Fiscal, e eu coloquei aqui para vocês terem ideia. A ordem de penhora, em primeiro lugar, é o dinheiro. Existe até um mecanismo judicial chamado de bacen-judi, que o juiz ele tem condições, condições econômicas, financeiras, até eletrônica, de acessar a conta e bloquear o dinheiro, e aí a pessoa consegue ser paga essa dívida. Mas e se não houver dinheiro? Aí vem a sequência da ordem. Título de dívida, pedras, metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado aqui é o seguinte. O executado, ele tem meios de defesa. O primeiro meio de defesa dele que nós podemos chamar aqui, está aí na página 640 da nossa apostila, quero que vocês identifiquem, é a chamada exceção de pré-executividade.
O que é a exceção de pré-executividade? É um meio de defesa do executado. E aqui nós temos algumas hipóteses. Que matérias que ele pode alegar nessa defesa? Principalmente a chamada matéria de ordem pública, as condições da ação, a ausência de pressupostos, a nulidade, a falta de liquidez do título, prescrição e decadência, que nós já estudamos, a quitação do título e outras mais. Bom, além disso, o que o executado também pode usar como meio de defesa? O executado ele pode usar como meio de defesa uma resposta chamada de embargos à execução. Tem prazo, 30 dias, e o trâmite ou procedimento ele está aí nos artigos 17 a 19 da Lei 6.830/80, que é a Lei de Execução Fiscal. Ok, pessoal? Muito bem, então. Vamos continuando aqui no procedimento. Seguindo a isso, o que nós temos aí? Nós temos a fase dos recursos. Mesmo que o executado, o devedor da fazenda pública, perca a ação, ele pode ainda de maneira resignada, incomodado com aquela derrota judicial, ele pode impetrar um recurso, não é? Interpor um recurso. E aí nós estamos nessa fase. Pois bem, seguindo a ordem aí dos recursos do executado, o que nós temos? A expropriação de bens. Aqui, se a execução não for interrompida, os bens do executado eles poderão ser retirados. Isso nos leva àquela noção de, por exemplo, ele pode perder o carro, ele pode perder o dinheiro, ele pode perder os bens. Isso nós temos aqui pela sequência nossa a chamada arrematação e concessão. Nesta etapa, os bens ficam disponíveis para compra. Então, a venda poderá ser realizada em leilões públicos. Esse processo é importante a gente observar que ele acontece porque o Estado precisa reaver a dívida do contribuinte. Se o tributo, a dívida foi devidamente constituído, o contribuinte tem que pagar. Tudo bem então, pessoal? Então nós estamos parando aí na nossa apostila, se vocês identificarem, na página 641, que a partir daqui nós vamos ter uma parte que é como se fosse uma mega revisão de todo o nosso direito tributário, que agora nós vamos rever os aspectos mais importantes das principais espécies tributárias, começando pelos tributos da União, depois pelos tributos dos estados e os tributos do município, tá certo? Então um grande abraço, fiquem com Deus e estudem bastante.